Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Bom dia também para o nosso amigo Caquinho, também que está sempre aqui operando, ajudando, os servidores dessa casa. E quero fazer um agradecimento à prestatividade de trabalho do nosso amigo Fernando da Câmara, que está sempre aí atento para nos orientar. Muito obrigado, viu, Fernando? Você é muito atencioso e tem que ser mais valorizado. Senhores, eu estava ouvindo meu amigo falar ali, o Joey, né? Jay. E ele é engraçado, que ele fala que trouxe mais uma vez, a terceira vez que ele vem, ele traz mais uma vez a demanda e não é solucionada. Eu pedi para falar em 3 temas aqui, e gostaria de dar uma explanada clara para os senhores e senhoras presentes. Mas eu quero, antes de mais nada, falar do artigo 297 do Código Penal. Eu não vou ler ele aqui, esse não, tá? Mas ele fala que falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro é crime. Tá lá, quem entrar na internet agora e puxar artigo 297, vai encontrar aí todinho ali o que fala esse artigo. E aqui nessa casa, senhor presidente, eu tenho assistido, no mês passado era para mim estar aqui, eu não consegui, eu tenho assistido muito dos senhores, e em especial dos seus colegas, que vem aqui, usa essa tribuna e fica espalhando mentira para a população. Eu quero deixar claro para os senhores que os senhores são vereadores. Os senhores têm aí o direito da palavra. Mas isso não isenta os senhores dos processos que os senhores estão causando. Quando a pessoa vem aqui, por exemplo, e fala do Centro Comercial de Embu-Guaçu, e aí fala que aquele centro cultural é obra da prefeitura, ou fala de um jeito que dá um entender disso, vocês estão cometendo um crime, mas lá é uma área particular. E muitos dos comerciantes que estão lá, para os senhores que não sabem, se ofenderam com muitas palavras que foram ditas, ou entender que deixaram no ar. E nós estamos falando isso, vereador Carlinhos, porque eu estive lá, eu conversei com alguns deles. Tá? É o primeiro ponto. Agora, voltando para o artigo 297, a estrada do Jaceguava. Todos nós aqui sabemos que quem fez a estrada do Jaceguava foi qualquer pessoa menos a prefeitura de Embu-Guaçu. E aqui foi dito de uma maneira para entender que foi a prefeitura que fez, dito por vereadores. Artigo 297, entre outros artigos. Recapeamento das ruas principais da cidade, vindo do bairro do Jacira até Penteado. Mais uma vez. Está aí. E por que eu estou falando tudo isso, comentando isso aqui com os senhores? Porque aqui, nessa tribuna, o que se fala, até que me prove ao contrário, vira ata e vira um documento público. Então, vocês estão produzindo provas contra os senhores mesmo. Além de ser feio, imoral, ficar falando para a população coisas que não são reais, que não pertencem. E nós estamos antenados nisso, tá? E garanto para os senhores que isso terá consequências. Não se preocupem. Não é uma ameaça, gente. É um processo natural da democracia. A democracia diz isso. Então, como cidadão, eu me sinto ofendido e trago essas questões. Sobre o tema que eu também pedi para falar, das obras paradas. Senhores, por gentileza, repito, o nosso amigo veio aqui e falou, a terceira vez que eu venho aqui, aquele assunto do bairro da Paulistinha está muito feio. Andem por essa cidade. O pessoal do bairro da Paulistinha está sofrendo e ninguém aqui fala dos R$1.300.000 que, curiosamente, desapareceu, gente. Existe esse dinheiro, desapareceu, está lá. Eu nunca vi R$1.300.000 na minha frente. Eu não acredito que sumiria com essa facilidade. Do bairro da Paulistinha. Foi dito aqui nesse microfone, nós voltamos para o artigo lá 297, sobre as obras lá do bairro do Valflor.
Eu fiz uma denúncia e até classifiquei, e o deputado Enio Tato me chamou para conversar e falou, eu mandei a verba. E os senhores ouviu aqui o amigo de vocês falarem sobre isso. 800 mil, Valflor. Vai lá no bairro do Valflor hoje, gente. Vai lá, tem o Fernando, os Fernandos que eu conheço lá, entre outras pessoas. Vai lá para os senhores verem. E aí o vereador vem aqui de novo e fala, agora a deputada Eli Santos mandou mais tanto. Para onde está indo? Vai, Chácara dos Amigos. Gente, vai na Chácara dos Amigos, Jardim Progresso, Estrada do Flamingo. A gente tem andado. E tudo isso, para os senhores que não sabem, que os senhores foram eleitos para isso faz parte do trabalho dos senhores, para quem não sabe. Aquela UBS do bairro do Cipó está sendo carregado e aqui a gente espera que aquilo não vira pizza, porque hoje a do Valflor virou pizza. Por enquanto é pizza. O povo do Valflor, inclusive, está muito ligado a isso. E aí a gente poderia falar um monte de coisa. A Estrada do Baiton, Estrada do Casimiro, Paiol Velho. Gente, recentemente, primeiro capirô de lotação não anda em todos aqueles lugares. Recentemente quebrou um ônibus lá, roubaram até a bateria. Foi um dos amigos nossos que foi lá socorrer, porque ficou atolado. Aquilo ali é manutenção, não pode ser asfaltado. E muitos dos senhores foram muito bem votados lá, porque a gente tem essas informações. E aquele pessoal, aquelas pessoas deixam crianças do lado de fora. Ou melhor, de fora da escola. E aí foi igual o amigo também citou. Foram lá no início, arruma ali um pedacinho, aí tira foto, rede social, mi. Nós estamos de olho, que fique claro. E também, acredito que eu não vá usar meus 10 minutos, senhor presidente, porque eu quero falar sobre o terceiro tema, que é a liberdade de expressão. Mas antes eu gostaria de fazer um apelo ao senhor, como presidente, senhor Joaquim da Aposentadoria, para que, se possível, senhor presidente, o senhor criasse uma comissão e investigasse essa questão de comerciante e empreendedores dessa cidade não poder utilizar a palavra, a sua liberdade de expressão. Eu falo aqui em nome de vários comerciantes que não se manifestam porque têm medo, porque aqui nessa tribuna já foram ameaçados. E vocês sabem disso, que mexeu com o vereador aqui, o problema é mais embaixo. E isso não está certo. Gostaria, senhor presidente, se sobrasse um tempo na agenda do senhor, que isso fosse verificado, chamando alguns comerciantes aqui e analisar isso. A população não pode ter medo de agentes públicos que são pagos pelo nosso dinheiro. Carlinhos da Universal, o senhor e as outras pessoas são pagos pelo nosso dinheiro. Vocês são nossos funcionários. Vocês não são melhores do que nós, vocês são nossos representantes e merecem o nosso respeito. Merecem o nosso respeito, mas façam o trabalho dos senhores. Por gentileza. Se o senhor puder, senhor presidente, em algum momento verificar isso, agradecemos. E para finalizar, eu quero falar do artigo 299. Esse eu quero ler porque ele é bem curtinho, tá? Só vou ler um pedaço. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Pena, reclusão até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. O artigo 299 é da lei eleitoral, tá? Todo mundo aqui ontem recebeu o documento que comprova que um dos amigos dos senhores aqui cometeu um crime. E por incrível que pareça, dos colegas de trabalho, me perdoe. E por incrível que pareça, graças a Deus, chegou na reta final. É um documento. Não adianta. Agora, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Aquele vereador que carregava o nome da prefeitura, ele perdeu o mandato por causa disso. E aquele acabou. Ele pode até não acreditar isso. Ele pode consultar o advogado que ele quiser, mas para ele acabou. E aí eu tenho que informar os senhores que, infelizmente, chegou outros documentos do senhor, de pessoas aqui dessa casa lá também. E nós vamos representar, não adianta. Quero deixar isso bem claro. E para finalizar, senhor presidente, só alguns segundinhos, eu só quero dizer
que isso é processo, isso cabe processo de cassação. Talvez o nosso corregedor possa gastar mais 10 minutos para falar de mim, mas poderia falar sobre o assunto. Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Obrigado.